Abra tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21, versículos 2 e 4. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2 e o versículo 4. Versículo 2 ao versículo 4. Eu preguei uma vez sobre essa vinha e trouxe para a igreja os cachos de uva. E hoje essa palavra vai vir diferente. Então não sinta saudade dos cachinhos de uva. Amém? Para os antigos aí da igreja, não sinta mais. Versículo 2. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança de meus pais. Amém? Feche seus olhos. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor, com um ensinamento, com um instrumento, Senhor, para o qual nós possamos, ó Deus, sermos revelados, Deus, e criar em nós resistência, criar em nós, Pai querido, algo de defesa, para que o tentador, meu Deus, não venha a possuir aquilo que o Senhor nos deu. Deus maravilhoso, me coloca agora, Senhor, atrás da cruz do seu Filho, Senhor, que Ele seja o alvo da glória, que Ele seja o alvo do louvor, que Ele seja o alvo das palmas, que Ele seja o alvo das honras, das honrarias, Senhor. E eu, Pai querido, quero estar, Senhor, pequeno na Tua presença. Eu quero ser pequeno, Senhor, na Sua casa. Senhor, usa-me com sabedoria para poder passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus, porque Jesus está nesse lugar. O texto de capítulo 1 de 1 Reis diz que houve um incidente com dois homens, mas eram dois homens de Deus, ou era para ser de Deus, mas esse incidente começa a atrapalhar uma certa amizade, e um desses homens era rei de Israel e estava em Samaria. Certo dia, ele no seu palácio avista esse pedaço de terra, esse pedaço de promessa que era de Nabote, e aí o coração dele se acende, porque ele vendo aquela vinha, percebe que a terra é boa. Ele vendo aquela vinha, percebe que os frutos daquela vinha eram vistosos, eram sadios. Então percebe que se eu plantar uma horta naquela terra, eu vou colher o melhor pé de alface, eu vou colher a melhor couve, eu vou colher o melhor tomate, porque essa terra é uma terra boa. A vinha, para o outro homem, era algo de propriedade profética. A vinha para Nabote era bênção do passado, ao qual o seu pai, os seus pais, os seus avós receberam. Em Levítico, capítulo 25, 23, 28, você vai ver que houve a repartição de terras, e ali cada tribo de Israel, ou cada filho de Judá, receberia a sua parte, receberia o seu pedaço de terra. E era por isso que Nabote, igreja, não poderia vender aquele pedaço de terra para ninguém.
Porque aquele pedaço de terra era a promessa de Deus para a sua tribo. Você tem promessa de Deus? Então não venda a sua promessa a ninguém. Valorize a sua promessa. Não escute o tentador, porque essa promessa não pertence a ti, mas pertence ao Rei da Glória. Ele te deu para você desfrutar, Ele te deu para você usufruir, Ele te deu para você comer o melhor dessa terra e beber do melhor dessa terra. Isso estava na cabeça de Nabote. A propriedade tinha um valor profético para a vida daquele homem. Você tem tido algum valor? Tem tido algum valor na sua vida profética? O seu ministério? A sua caminhada na igreja é um valor profético. Alguém teve que morrer na cruz do Calvário para que hoje você pudesse estar aqui sentado, curtindo esse ar-condicionado, adorando com o ministro de louvor. Isso é algo profético. Isso é uma vinha frutífera. Satanás quer negociar com você. Ele quer te dar um sono mais agradável para você não vir à igreja. Ele quer colocar na tua cabeça que hoje você vai comer um feijão temperado, não vai comer o feijão de ontem, porque hoje é domingo, então tem que ter aquele feijão temperado. Mas a promessa que Deus lhe deu é para que você cultue a Ele, adore a Ele, de manhã e de noite. Tem um texto bíblico que Maria chega ao sepulcro no dia de domingo, bem cedo. É profético, não é? Então você está na casa do Senhor bem cedo, é o profético, é o que você tem que fazer, agrada ao Senhor e vai fazer bem para você. E lá ela viu que Jesus não estava no túmulo, Jesus tinha ressuscitado. E quando você vem à igreja do Senhor, que é uma vinha profética para a tua vida, você não vê Jesus deitado, você não vê um Jesus morto, mas você vê um Jesus ressuscitado, curando os enfermos, passeando no meio da igreja, olhando dentro do teu coração e dizendo assim: esse não negociou com o tentador. É tentador, meu irmão. Acordar de manhã com a sua costela do lado, você não vou para a igreja não. Vou ficar mais um pouquinho. Ah, não! Escola bíblica. Ah, mas meu irmão, tem que ver a palavra. A palavra que a Juliane trouxe hoje. Ah, se eu tivesse dormido, eu não ia pegar esse papá. Eu não ia. Porque ela falou algo aí tremendo a respeito do tipo dos reis, dos nomes. Até então isso para mim era uma novidade, porque eu não pesquisei, mas ela pesquisou. E Satanás não conseguiu negociar comigo nessa manhã. Eu falei: eu vou para a SPVD. Acordei bem cedo, fiz um café para a família, levantei, fiz a minha parte. Olha aí, família, aí o café. Mas infelizmente não vieram. Eu não vou poupar, negociar errado. O melhor negócio é estar na casa do Senhor. Amém. O melhor lugar é a casa do Senhor. Meu irmão, não negocie com Satanás. Essa é a sua vinha. Cuide desse pedaço de terra que Deus te deu. Se for preciso adorar, adore para adubar a terra. Se for preciso para ofertar, o Senhor oferte para que aquela terra não fique falida. Se for preciso você se doar mais, se doe mais, porque essa vinha depende de Nabote, depende de você. Satanás quer matar Nabote. Satanás quer nos matar espiritualmente. Todos os dias nós somos tentados. Não tem ninguém aqui que vive diariamente dentro de casa. Todo mundo vai à rua, todo mundo passa pelo portão. Até mesmo dentro de casa você é tentado. Quando você abre o teu computador, lá está o tentador. Lá está Satanás, com os videogames, com as pornografias, com as notícias, com tudo, para tentar arrancar de você o melhor fruto que você tem em adoração, para arrancar de você a sua dedicação de estar na casa do Senhor. Meu irmão, esse fervor não pode acabar. Esse primeiro amor, como diz a Juliana, não pode cessar. Você tem que viver 30, 40, 60, até a vida
Ah, eu orava tanto quando eu tinha aceitado a Jesus. Poxa, eu subia monte, eu fazia vários jejuns, mas e agora? Eu sou letrado, eu sou da palavra, e agora eu sou centrado, eu sou racional. E aí você começa a ser um crítico da palavra, começa a condenar o pequenininho. Satanás está minando a vinha. Satanás, ele quer minar, para destruir a vinha, porque é promessa de Deus. Ele é invejoso, igreja. Ele quer tomar a propriedade, ele quer arrancar aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. A propriedade de Nabote foi uma propriedade que Moisés dividiu. E Josué teve a sua participação. Caleb, então não pode ser entregue a qualquer um. A sua casa é sua casa, a minha casa é minha casa. Eu não posso fazer uma troca contigo. O seu território é seu território. Vai dar confusão. Nos tempos antigos, por isso que Acabe, ele aceitou numa boa. Tu quer ver por que ele aceitou numa boa? Porque ele não era bobo. Acabe conhecia a lei, Acabe conhecia a Torá. Ele sabia que Levítico, Deus tinha dado um pedaço de terra para cada um deles. E quando aquele homem ou aquela mulher falisse, venderia, e o outro compraria, mas no ano do jubileu, aquela terra teria que ser devolvida. E Acabe não é bobo, ele sabia disso. Ele sabia que ele não poderia tocar naquilo que Deus tinha dado àquele homem, porque Deus também tinha dado a parte dele, e ele se oferece a alguém que tivesse o tocado. Só que ele era ligado com a satanista. Ele era casado com uma endemoniada. Acabe não se ligou, casou com uma mulher de outra tribo. E aí o que aconteceu? Foi seduzido pelaquela mulher satânica para fazer o pior para o servo de Deus. Satanás é o pior para a minha vida e para a sua vida. Satanás, ele quer matar, roubar e destruir tudo aquilo que foi dado a mim e a você na cruz do madeiro. Tudo aquilo que foi dado ao Gólgota, no Monte da Caveira. Ele te deu a paz, ele te deu a restituição, ele te deu uma nova aliança, ele te deu a coragem de pedir perdão. Esse temor que você tem dentro do teu coração foi Deus que te deu. Pequei, Senhor, contra os céus e a terra. Estou aqui para pedir perdão. Me rasgo, estou me humilhando, Senhor. Glória a Deus. Acabe não tinha mais essa essência de Deus, mas ele conhecia ele. Outro homem de Deus que peca e toma aquilo que é do outro, rei Davi, homem ungido, homem que escreveu vários salmos, homem que venceu várias batalhas, mas ele, como homem, como eu e você, pecou. Mas a diferença de Davi, a diferença que emplacou em Davi para ele ser o segundo coração de Deus, foi o arrependimento. Davi, quando ele pega a esposa de Uria, daquele calor da emoção humana, quem é humano aqui, diga amém. Amém. Mas não te dá direito de pecar, viu? Daquele calor humano, e ele de bobeira no palácio. Meu irmão, não fique de bobeira. Acabe estava de bobeira. Tinha tudo. Tinha o melhor uva, tinha melhor aquilo, melhor mulheres, as melhores mulheres, os melhores súditos, mas ele queria mais ainda dos outros. Mas Davi, eu não estou metendo aqui, queimando Davi não. Davizinho foi bênção. Ele se arrependeu, pagou o preço dele, e foi dele, da raiz de Jessé, que nasceu o nosso Salvador. Mas Acabe não queria saber disso, só queria se arrepender quando o profeta chegou para ele: olha, Acabe, por causa de você, por causa do sangue de Nabote, você e a sua família vão ser entregues aos cães e às aves do campo. Aí o camarada, né, meu, quando Deus dá um checkmate, quando Deus dá uma martelada no tribunal, na tribuna do céu, aí o cara vai se rasgar todinho. Mas tudo bem, cara. Olha como é generoso Deus, hein? Olha como a graça de Deus é tremenda, igreja. Deus olha assim e fala assim: pô, volta
odeiem. Fala para ele que nada disso vai acontecer enquanto ele estiver vivo. Mas depois que ele morrer, o cereal vai passar fininho naquela terra. Depois que ele morrer, Jezabel vai cair e cachorro vai comer. Porque é assim que tem que ser feito na vida de Satanás. Ele tem que cair. Ele tem que cair como um cachorro. E no nome de Jesus você tem que crescer na palavra de Deus. E Jezabel morre. E toda aquela família depois é destruída por causa da desobediência. A vinha é sua, meu irmão. Não é do seu próximo. Aproveite aquilo que Deus lhe deu. Aproveite a oportunidade que Deus te deu. Cultive. Divide. Trate. Cerca. Cerca de oração a tua vinha. Cerca de vigilância a sua vinha. Para que os animais não entrem e destruam tudo. Cerque a sua vinha com o seu caráter em Cristo Jesus. Cerque a sua vinha com a sua personalidade cristã. Cerque a sua vinha. Fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu não tenho negociação com Satanás. O meu negócio é com o Senhor. A vinha para o comprador seria mais um pedaço de terra que ele iria sugar. Para cá seria mais um pedaço de terra, porque o cara era rico, o cara era rei, meu irmão. Mas para aquele homem, aquela vinha era tudo para a sua vida, porque ele estava honrando os seus pais. Meu irmão, honra o seu pai, o Salvador. Tudo aquilo que ele colocar em suas mãos, honre ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, magnifique ao Senhor, tributa ao Senhor. Tudo que ele colocar em suas mãos, seja 1, ou seja 2 talentos, ou seja 10 talentos, glorifique ao Senhor, porque Ele que te capacitou. A negociação não foi à frente. É igual você. Quando Satanás chega, você diz: não, sai fora. Isso é demônio. Sai fora, diabo. Sai fora, sai fora. A negociação não foi à frente. Não vai à frente. Eu não quero meus princípios cristãos. Eu posso estar numa roda, eu sou obrigado a entrar em uma situação que ali vai ter palavrão, ali vai ter isso, vai ter aquilo, porque eu sou um operário. Eu tenho que entrar em situações, em escritório. Eu não posso entrar lá e botar o tampão no ouvido e ficar: eu quero ouvir. Eu não vou ser gentil, eu não vou ser educado, mas o Espírito Santo de Deus, ele tampa os meus ouvidos. Eu não deixo o que entra contaminar o meu coração, porque na verdade não é o que entra, mas sim é o que sai que contamina o homem. E todo dia nós somos tentados. Não há negociação. Tudo que Acabe ofereceu a Nabote, ele não esboçou nada, profeta. Ele não esboçou nada. Ele não se interessou. Ele não falou: não, isso não quero. Olha, rapaz, eu te dou a melhor vinha que eu tenho. Não quero. Eu te dou uma quantidade de dinheiro que vai tirar você dessa pequena vinha, vai dar para você comprar outras e outras vinhas que você precisar. Eu não quero. É aí, igreja, que começa a história triste de 1 Reis, do capítulo 21. É aí que vai acontecer o assassinato desse homem. É aí que há uma tramóia, porque o diabo é coisa de tramóia. O diabo é fofoqueiro, o diabo é enganador, o diabo gosta de sinistro. O diabo é assim. Então vamos arrumar um negócio aí. Acabe chorando, chega, deita na sua cama, virado de costas para a parede e fala, virado de rosto para a parede e fala: eu não quero comer, daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu estou dodói, Acabe me magoou, olha só o que ele fez comigo. A satanista, a mulher que não valoriza as promessas de Deus, que não valoriza aquilo que Deus
determinou lá no deserto, falou assim: você mora para mim. Eu vou armar um negócio aqui e bota ele no lugar de destaque. Cuidado no lugar de destaque. No lugar de destaque, leva 2 vadios e levanta uma calúnia ali. Diz que ele blasfemou contra Deus e contra o rei de Israel. E ele leva ele para fora e mete pedra nele, mata ele e está tudo certo. E aí concluiu-se. Acabe entra na vinha com satisfação e alegria, porque já que o proprietário morreu, opa, eu posso tomar posse, estou fora da lei. Eu sei que no ano do jubileu não vai ter ninguém para tomar posse, que alguns comentaristas dizem que até os filhos rodaram, até os filhos morreram, mataram o pai e depois passaram a espada nos filhos. Era para exterminar a promessa de Deus na vida daquele homem. Eu desenvolvo o seguinte: Acabe recebe não como resposta e fica indignado. É a mesma coisa Satanás. Quando você diz não a Satanás, ele vai ficar irado, igual um cão, rosnando, porque você foi forte, você foi firme e chegou até a cara dele e disse: não, Satanás, porque eu sirvo ao Senhor, o Rei da Glória. Satanás tem que ficar indignado e Deus alegre. Satanás tem que ficar envergonhado e Deus exaltado. Satanás tem que ficar humilhado e Deus bradando no Rei da Glória. Satanás tem que ser pisado e o Rei Jesus exaltado. Esse é o seu papel com essa sua vinha que está em suas mãos. Se você ler em Mateus capítulo 4, no versículo, Mateus capítulo 4, Mateus 4, versículo 2. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo pensou que ia se dar bem novamente. Olha, eu matei Nabote, a vinha de Nabote agora é do incrédulo, a vinha do Nabote agora é desse macumbeiro aí. Agora eu vou matar um filho do dono da vinha eterna, a qual eu e você somos os ramos dessa vinha. E a Escritura diz em Mateus capítulo 4: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e tendo aproximado-se dele, disse: és o Filho de Deus? Acho que eu pulei. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, olha aí o tentador mais uma vez, o diabo, o imundo, o mentiroso, o tentador, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Alguns pregadores dizem que ele estava questionando a paternidade de Jesus Cristo. E é verdade. Se tu és o Filho de Deus, e Jesus Cristo, ele dá uma outra resposta. E Jesus responde: está escrito: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez o tentador é confrontado, e mais uma vez ele recebe o engano. Quando o diabo vem tentar te confundir com a própria palavra, você com a própria palavra esbofeteia Satanás no nome de Jesus. Satanás hoje em dia não trabalha mais sem a Bíblia. Amém ou amém? Satanás trabalha na tua vida, você que é um conhecedor da Bíblia, ele trabalha com a própria Bíblia para tentar desvirtuar a sua fé.
Mas foi bem isso, Eva, que o Senhor disse: não poderás mais comer do fruto desse jardim. Foi bem isso? Não. Ele disse que eu e meu marido não poderia comer da árvore do centro do jardim. Ele usa a própria palavra para confrontar a palavra que existe dentro de você. Se você não tiver a palavra dentro de você, vai ser fácil para Satanás. Como diz aí fora, vai ser facinho. Ele vai jogar, você vai entender que é a palavra, vai entender que é Deus falando, e você vai se arrasar. E Jesus Cristo mais uma vez é confrontado. Ao fim do confronto, ele fala assim, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Porque ele fala assim, Satanás fala assim para ele: pula-te daqui, que os anjos do Senhor vai lá e vai te apoiar, vai dar ordem ao seu respeito e vai te apoiar. E Jesus Cristo fala o quê? Não vou tentar o meu Deus. Eu não vou te obedecer, diabo. Eu não vou ver isso. Eu não vou faltar aqui. Eu não vou fazer assim. Eu obedeço, Senhor meu Deus. E eu não vou tentar a Ele. Se Deus não mandou eu entrar naquele lugar, eu não vou tentar a Ele, porque lá eu posso receber algo que Ele não queria que acontecesse, mas eu fui. Mais uma vez, o diabo tenta o filho do dono da vinha, pensando que vai se dar bem. Então o diabo levou ele à cidade. Ele fala assim: olha só, se você se prostrar, olha só, mais uma vez o capital entrando aí. Cuidado, meu irmão, cuidado com o dinheiro. O dinheiro, o amor a ele, é a raiz de todo mal. Você pode tê-lo, mas o seu amor tem que estar em Deus, tá? É em Deus. Olha só, se você me adorar, Jesus, se você se prostrar, tudo isso aqui será seu. O capeta burro. Será que o diabo não sabia que aquilo ali tudo era de Deus? Fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Fazemos a terra firme. Fazemos os luminares. Meu Deus, ele faltou essa aula. Satanás faltou a aula da criação. Eu lhe darei isso tudo na morte. E Jesus fala: não quero. Não precisa. O meu ministério é um ministério de humilhação. O meu ministério é um ministério para servir. O meu ministério é um ministério de glamour aqui nessa terra. Eu não preciso disso, Satanás. E a Escritura diz que ele, recebendo o não de Jesus ao tentador, Satanás pega o banquinho dele, humilhado, arrebentado, destruído, vai para o quinto dos infernos, miserável. É assim que Satanás faz com a gente, igreja. Meu irmão, faça Satanás pegar o banquinho dele, sair fora da tua reta. Fala para ele que em mim há morada do Espírito Santo, Satanás. É por isso que eu tenho bagagem para dizer não. É por isso que eu tenho moral para dizer não, Satanás. É por isso que eu sou capacitado a dizer não. Porque, ai de mim, se eu não tivesse o Espírito Santo. Ai de mim, se eu não tivesse crucificado a minha carne em Cristo Jesus. Era mais um idólatra, era mais um beberrão, era mais um prostituto, era mais um condenado. Mas você e eu escolhemos o melhor dessa terra, é estar na casa de Deus, glorificando e exaltando o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. João 15. Aí que vem a revelação de por que Satanás, porque ele queria contaminar Jesus. João capítulo 15,
O tema da NVI diz assim: a videira e os ramos. Jesus é a videira verdadeira. Aquela videira terrena foi entregue a mão de pessoas erradas, mas isso se passou. Acabe pagou o seu crime, Acabe foi punido, Acabe se desviou, ele não dava mais fruto bom. Ele era um ramo ressecado, ressequido, um ramo sujo, não dava mais um fruto de Deus, um fruto doce. Mas a palavra em João capítulo 15, Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se o diabo conseguisse, ia contaminar você e a mim. Porque quando o diabo entra e contamina uma videira, contamina uma vide, contamina toda a fruta. Quando o diabo ele contamina o homem, ele consegue contaminar a família, ele consegue contaminar a criação dos filhos, ele consegue comprometer o salário do pai de família, ele consegue comprometer a saúde desse pai de família, ele consegue comprometer a alegria dessa família, ele consegue, porque aquele ramo não está dando mais frutos, porque aquele ramo foi arrancado da videira de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele é cortado. Todo ramo que está em Jesus Cristo e não der fruto, ele será cortado. Se você não der fruto, meu irmão, comece a se preocupar. Comece a se preocupar, porque vai chegar o grande dia do arrebatamento. E a Escritura diz: olha que estamos vivendo aqui na graça, hein? Mas a Escritura não mente. Se você não der bom fruto, como ramo, você vai ser cortado. Você vai ser cortado. E toda que dá bom fruto, ele poda. Todo aquele ramo que der um bom fruto, ele cuida. Ele cuida. Já percebeu, você que mora em Ramos, tem lugar aqui que tem terrenos, que tem pé de mangueira, bananeira, lá vai, né? Não é só lá na minha terra não. Aqui também tem. Quando você poda uma mangueira, no outro ano a fruta daquela mangueira ela é mais vistosa, ela é mais macia, a árvore fica mais verde, tudo dela muda a sua qualidade, porque você cuidou dela, você tirou os parasitas, você tirou o pecado. Jesus tira o pecado de nós, porque você começa a dar fruto, você está ligado nele, e ele tem um compromisso contigo, você com ele, você te dá fruto, ele te limpar. Ele começa a tirar as largadas, ele começa a tirar os fungos, ele começa a tirar a linha. Aquele ramo que o pardal traz e a mangueira fica cheia daquele ramo, aquilo mata a mangueira. Ele começa a limpar. Jesus começa a podar, ele começa a limpar, ele tem uma alegria de te limpar, ainda que essa limpeza doa em você, ainda que essa limpeza tem que ter algumas renúncias, mas você precisa estar limpo. Ainda que essa limpeza venha magoar o teu patrão, magoar o teu vizinho, mas você precisa estar limpo, porque você tem que agradar o Rei da Glória. Meu vizinho está triste comigo, porque antigamente chutava o forró junto com ele, e agora não escuto mais, agora é a junção do fogo e o funk, ele está triste comigo. Meu filho, Jesus está te limpando. Eu preciso ser limpo a cada dia. Eu preciso estar bonitinho, porque quando a trombeta tocar, eu estou ali adornado, ali, ó, Jesus vem aqui, e eu, como relâmpago, vou morar no céu. Você precisa ser uma árvore limpa. Não escute o tentador, profeta. Não escute Satanás. Jesus Cristo declara no versículo 5 do capítulo 15: eu sou a videira, vocês são os ramos. Tem dúvida aí, vocês?
Vocês ainda estão com alguma dúvida? Quem nós somos? O que foi proposto a mim e a você? Dar frutos. Só. Como é que eu faço isso, pastor? Caráter cristão. Renúncia. Vida em oração. Vida de leitura da palavra. Amar ao próximo. Suportai-vos uns aos outros em Cristo Jesus, ou então no amor. São frutos. Frutos. O seu fruto precisa ser doce. Porque quando você estiver lá no meio do ímpio, quando você estiver lá no cracudo, quando você estiver lá na pessoa lá, quando ele perceber, quando você abre a boca, sai palavra doce. Então a semente que tem dentro de você é doce. Porque tem algo diferente de você, porque você é um ramo bom. Igreja, vamos cair a fichinha de quem nós somos. É falado muito que nós somos adoradores. É falado muito que nós somos pessoas dedicadas à obra, sim. Mas devemos lembrar a figura de linguagem que Jesus trouxe aqui para cada um de nós. Você tem que fazer a sua parte, aqui dentro e lá fora. Eu guardei a folha lá. João 15. Jesus é a videira verdadeira. Só que Satanás pensou que ia matar mais uma morte. Mas Jesus venceu a morte. Amém? A Bíblia diz que o nosso último adversário é a morte. Você está pensando que o diabo é o seu adversário principal? Não, é a morte. E sem Jesus, você é um derrotado. A morte vai tragar. E você não viverá a vida eterna. E Jesus, ele consegue o quê? Vencer a morte. Satanás pensou o quê? Matei mais um que era dono de uma vinha. Mas Jesus Cristo no terceiro dia ressuscita e vai lá no inferno e fala: aí, rapaz, cheguei. O dono da vinha chegou. O filho do dono chegou. Passa para cá a chave da bênção. Passa para cá a chave da cura. Você que bloqueava tudo, agora tudo pertence a mim e eu vou dar à igreja tudo aquilo que eu prometi. Está tudo na mão do diabo. Jesus tomou tudo. Arrancou tudo. Tudo pertence agora a mim e a você. Toda sorte de bênção espirituais, sabe o que é isso? Meu irmão, nunca perece, nunca estraga, mas dura para sempre. Pois você compra um carro de 25 mil, 40 mil, amanhã está valendo nada, meu irmão. Não serve nem para ser fiador de uma casa ou de um apartamento, porque o carro não presta mais. Ele se deteriora. Perde, fica careca o pneu, o motor fica cansado. Vê versículo 2 de João. Somos considerados como ramos. E temos que dar bom fruto. Precisamos dar o melhor fruto. Porque senão vamos ser sacados, vamos ser cortados. E quem dá bom fruto dá vida. Quem dá bom fruto recebe bênção. Quem dá bom fruto recebe milagres. Quem dá bom fruto tem paz. Quem dá bom fruto vive alegre. Quem dá bom fruto tem a salvação eterna. Agora quem se desvia, quem é sacado, quem é cortado, vai ser separado e vai ser queimado junto com o joio. Essa pessoa não tem alegria. Acabe não tinha alegria. Acabe não tinha paz. Os milagres do Senhor já desconfiava de todos. As bênçãos do Senhor já ficou escassa na vida daquele rei. Porque ele foi cortado da videira. Ele foi sacado da videira. Somos moldados para crescer com vigor. Quantos anos você tem de igreja? 5 anos.
Como está a tua caminhada devagar, quase parando. Meu filho, Jeová vai cortar, Jeová vai te limpar, vai doer. Mas você vai ser uma locomotiva dentro da igreja do Senhor. Com todo vapor, com toda a vontade do Senhor na sua vida. Nós somos moldados para aumentar os nossos frutos, a qualidade dos nossos frutos. Nós somos limpos e cuidados, como eu já falei. Graças a Deus, os pecados ainda existem, mas nós conhecemos um que tira pecado do outro. Nós nos sujamos, algumas situações nos envolvem, mas tu ora a Deus e fala: Senhor, limpa, eu preciso estar na tua presença em condições de adorador e limpo. Todo limpo tem a palavra de Deus. O rei Acabe foi cortado e jogado fora porque ele não queria mais saber da lei de Deus. Mas você que está limpo hoje, tem a alegria de ouvir a palavra de Deus. Para você estar aqui me ouvindo hoje, é porque o Espírito Santo de Deus descortinou para você que é necessário estarmos ouvindo a palavra de Deus para o nosso aperfeiçoamento no dia a dia. Rei Acabe perdeu, ele se desviou, ele perdeu o sentido da lei, ele perdeu o sentido da adoração, ele perdeu o sentido da verdade. Satanás perdeu o sentido de todas essas coisas. Eu faço um paralelo com Satanás porque ele tinha tudo isso. Ele tinha adoração eterna, ele tinha todo o clamor no céu, mas ele se desvia. E quando ele desvia um terço dos céus, dos anjos dos céus, ele perde aquele clamor do responsável da adoração. Você, ministro de louvor, querubim ungido, você faz parte da adoração. Você é o regente, mano. Satanás, por ele ter tido ambição, ele perde isso para você, para mim. Amém? Amém. Ele perde isso e fica incomodado. Ele quer tirar da minha vida, mas não vai conseguir, porque eu sei onde eu estou alicerçado. Eu sei onde eu firmei a minha casa. A minha casa, a rocha é Jesus. A minha fé está fincada em Jesus, na rocha que é o Senhor. Eu não posso me desviar, eu não posso perder a verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva. Mas a mentira é do tentador. Ele veio para matar, roubar e veio para destruir. Nós somos considerados pela palavra de Deus ramos úteis ao Senhor. Já se olhou no espelho? Você já viu quem é você no reino de Deus? Você já viu a importância do seu nascimento? Você já viu a importância do seu pastor? Agora ele te discipulou. Para que ele discipulou você? Para dar honra a ele, pastor? Não! Ele te discipulou para você dar frutos nesse mundo. Você é discípulo de Jesus? Não para ficar em casa. Ai, eu estou só esperando a hora. 2013, 2015, 2022. Eu estou só esperando a hora. Ele te chamou para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Isso é frutos. Pregar o Evangelho é frutos. Frutos que traz a salvação, igreja. Que traz edificação, igreja. Que traz a libertação ao povo. Você é canal de bênção. Você é uma fruta boa, que veio não para amargar, mas veio para dar sabor à vida amarga do ímpio. Sobre a sua vida estão as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Toda maldição foi quebrada. Pronto. É porque a minha mãe, ela não teve um esposo, eu nasci, sou filho de mãe solteira, então sou um bastardo, então isso aí vai pegar, ai, ui, Jesus, isso foi quebrado. Agora você vai ter família, agora você vai ter uma esposa, você vai ter um marido, vai ter um casamento, porque as bênçãos espirituais na sua vida existem.
E todas as maldições foram quebradas por Cristo Jesus, pelo martelo de Nilson Penha. O Senhor chegou. Cheguei, meu irmão. Cheguei no inferno. Oh, cheguei. Que festa é essa aí? Que baile é esse, capetinho? Hein? Que negócio é esse aí? Que tanta é essa batendo aí? Cheguei, Jesus chegou. Eu cheguei, me dá aí. Que tá armando o quê? Tá armando mãe solteira? Acabou. Tá armando pai BBB berrão? Acabou. Isso acabou. Tá armando desemprego porque o pai de fulano nunca foi empregado e eu vou morrer desempregado? Isso acabou. Só depende de você. Deus te deu o caminho. Deus iluminou o seu caminho, te deu inteligência. Acabou. Só depende de você. Para fazer um bom casamento só depende do irmão, da irmã. A sua família, seus filhos, só depende de você. Abre lá em Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu peguei numa igreja, esse mesmo tema, Assembleia de Deus, numa sexta-feira agora. Eles botaram uma musiquinha de fundo, rapaz. Como eu me enrolar. Salmos, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A sua alegria está na lei do Senhor. A sua fé está no Senhor. A sua casa está no Senhor. A sua vida está no Senhor. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você tem feito isso? Olha só o que vem para você agora. Se você tiver um saquinho, arruma outro aí espiritual, que é tremendo. É como a árvore. Você que medita de dia e de noite na palavra de Deus, você que tem satisfação de ver o culto à casa de Deus, quinta-feira, domingo de manhã, escola bíblica, o evangelismo, culto dos homens, origami, qualquer coisa na casa do Senhor, você tem satisfação de fazer? É como uma árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e sua folhagem não murchará. Você é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro do Senhor. Essa água é Jesus. Essa terra, essa margem do rio é a igreja. Você plantado numa igreja que fala a palavra genuína de Deus, você vai ser próspero. Pode vir o calor, pode vir o pior inverno espiritual, a sua folhagem não vão queimar, a sua raiz não vão secar, os parasitas não vão te alcançar, porque você está com a sua raiz no ribeiro do Senhor. Bons frutos nos faz prosperar, maus frutos nos faz errar, maus frutos nos faz pecar. Então escolha o bom fruto, escolha a palavra de Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: não discute com Satanás, não entreviste Satanás, não gaste tempo com ele. Resistir o diabo, ele fugirá de fora. É pum! O que é? Pum! E ele sai fora. O que é? Opa! Ele tem que ir embora. Agora, sabe como é que é, né? Oi, olha, ó, peraí, ó. Não, irmão, pum! Ele vai embora. Resistir a ele. Tum! Dá aquele tronco. E ele vai ter que correr, porque maior está em você. Uma coisa que o pastor Antônio fala: Deus não tem um cabo de força com Satanás. Puxa Deus, puxa diabo. Puxa Deus, puxa o diabo. Ei, Deus é Deus, meu irmão. Você fala assim, ó, quer puxar força? Quer não. Eu não tenho esse negócio. Ele é Deus e o diabo é diabo e acabou. É um fraco na presença de Deus, é um derrotado na presença de Deus. Se você tem Deus na sua vida, ele também é um derrotado na sua presença. Ele tem que bater em retirada. Não se relacione com as propostas. Se Acabe tivesse falado, se Nabote tivesse falado assim: peraí, eu vou para casa, vou falar com a minha mulher, sabe como é que é casamento, a gente tem que dividir o orçamento,
as opiniões. Eu tenho que ir para casa, cara. Eu tenho que conversar com a dona Nadir, eu tenho que conversar com a dona Mariazinha, porque sabe como é que é? Isso é do pai, papai, paraná dela. Então eu tenho que ir para casa, pensar direitinho, vou orar 7 vezes, vou jejuar, vou um monte das oliveiras. Aí o que papai disser, meu irmão, proposta diabólica, você não pode se relacionar. É não e acabou. Vamos roubar? Não. Vamos adulterar? Negativo. Vamos beber cachaça? Negativo. Vou ficar doidão? Não, isso não. Vamos fazer? Não. Agora, se você for negociar, aí, graça. O negócio é um pé de macaco pra gente ir aí. É mesmo? É mesmo? E aí? Vai ficar firme, firmeza. Então eu tô dentro. Vou esperar um pouquinho, vou ver se a Renata está em casa. Espera aí. Não se relacione com a proposta de Satanás. Diga não. Não seja ambicioso. Satanás gosta disso. Ele pensou que Jesus ia ser ambicioso. Olha, eu vou falar para ele, porque ele está muito pobre nessa terra. Ele está entrando com jumentinho na cidade. Eu vou dar para ele logo uma carruagem aí. Vou tomar a carruagem desse cara, desse rei atual do tempo de Jesus. E vou passar para você, rapaz. O seu reino aqui está muito fraquinho. Os 12 nem tem faculdade, não tem doutorado, não senta na mesa de antigo, não fala nem com Pilatos. Você tem um contato direto com Pilatos? Eu tenho. Satanás falando. Mas Jesus não, ele veio e entrou com toda a honra no lombo de um animalzinho que ninguém dava valor. Satanás queria que ele entrasse com o cego. Eu sou o carnudo. Eu sou o cara. Eu sou o cara de pau. Mas Jesus entrou assim, ó, eu sou o rei da glória. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E aquele que me seguir, vida eterna terá. E para ele toda a glória e todo o louvor. A última. Você foi plantado por Jesus, tá? Você foi plantado aqui porque o Senhor lhe plantou. Agora dê fruto aqui na sua igreja. Você foi plantado nessa terra porque o Senhor permitiu. Já viu a terra que foi para tu nascer? Quantos para entrarem? Milhões e milhões. E você entrou, cabeção. Que bom, rapaz. Você entrou por quê? Porque foi Deus que te deu essa promessa de você entrar e ele ser fecundado, ele ser essa coisa bonita agora que você é hoje. Foi Deus que te plantou nessa terra para fazer a diferença. Você é um dos discípulos de Jesus. Você é um formado de Jesus. É por isso que Jesus ama cada um de nós inconstantemente. Ele ama cada um de nós perpetuamente. É o terreno. É perpétuo, ninguém pode tomar. Então, só por causa disso, fique de pé, glorifica o Senhor, glorifica Ele, porque você foi plantado por Jesus nessa vida. Essa palavra falou muito profundamente no meu coração, porque eu percebi qual é a essência de Deus para minha vida. Eu tenho que dar fruto. O próprio Espírito faz o seguinte, ó, eu tenho fruto. Você quer? Então nós precisamos dar frutos para aqueles que não conhecem o caráter cristão. O mundo não sabe o que é amar o próximo. Não sabe. O mundo aí fora, ele não sabe o que é perder para ganhar. O mundo aí fora, ele desconhece a história bíblica. Ele fala que é um livro que já está ultrapassado. Mas você valoriza. E é por isso que Deus tem um compromisso nessa manhã, mais uma vez, no irmão.